Eu tenho apenas uma pergunta hoje. Eu acredito que você falou sobre expectativas e eu sinto que, algumas vezes, eu tenho a tendência a ser inclusiva demais na sociedade. O que é ser inclusiva demais? Eu me apego demais às pessoas à minha volta. Não, isso não é ser inclusivo, isso é ser exclusiva. Veja, se eu me apego apenas a você no meio dessa gente toda, eu estou sendo exclusivo ou inclusivo? Exclusivo, Sadhguru. Sim. Não coloque rótulos errados. Você está chamando exclusividade de inclusão, isso é um problema. Eu quero apenas saber como eu faço para me livrar das expectativas que as pessoas têm em relação a mim e não deixar que as opiniões delas sobre mim entrem na minha cabeça. Existem duas aberturas que permitem que as coisas entrem na sua cabeça, essas duas. Nós podemos fazer protetores auriculares Isha se você quiser. Eu não sabia que tinha demanda para isso. Nosso departamento de artesanato pode fazer protetores auriculares Isha totalmente orgânicos, de algodão, de madeira, ou apenas amendoins, 2 amendoins. Protetores auriculares altamente proteicos podemos anunciar. Agora, o que você chama de apego é uma consequência natural da exclusividade. No momento em que você escolhe entre um e outro, ficar emaranhada a isso é natural. Veja, nós já falamos sobre isso hoje. Nós aceitamos tanto o adubo quanto a fruta, mas quando vamos comer, escolhemos a fruta. É uma escolha que fazemos. Quando se trata de atividade física, nós escolhemos. Mas, quando simplesmente sentados aqui, onde está a necessidade de escolher? Para uma atividade específica, fazemos escolhas. Mas, para o resto da vida, não há necessidade de fazer escolhas a cada momento da sua vida. Inclusão significa isso. Inclusão não significa que você perdeu o seu sentido discriminatório. Você tem o seu senso discriminatório. O seu senso discriminatório é útil apenas para desempenhar ações, não para estar aqui. Para estar aqui, você não precisa ser discriminativo de maneira alguma. Para estar vivo, se você discriminar, não vai funcionar. Mas para agir, você precisa de discriminação, do contrário, você não pode agir com sensatez. Então, esse problema de ficar apegado ou excessivamente apegado a alguém irá naturalmente levar a uma outra consequência, que é ter uma profunda aversão a muitos outros. Veja, para equilibrar o seu tal amor por uma pessoa, você terá que ter uma profunda aversão a um monte de pessoas, você não pode suportar elas. Por favor, observe cuidadosamente e veja, é assim que funciona. Talvez essas pessoas pelas quais você tem aversão, você pode nem notar isso a menos que elas estejam perto de você. Você sente aversão, mas porque elas nunca chegaram perto de você, você não sente. Mas se elas vierem aqui, você vai sentir isso, porque esse equilíbrio está sempre acontecendo. Agora, as suas expectativas em relação às pessoas, não é apenas em relação às pessoas, é em relação a tudo. Qual é a fonte de todo o sofrimento humano nesse planeta? A vida não está acontecendo da maneira que eu quero, que eu acho que ela deva acontecer. Há alguma outra causa? Estou perguntando. A vida não está acontecendo da maneira que eu acho que ela deva acontecer. Essa é a única fonte de sofrimento na vida humana, não é? Me diga. É mais fácil mudar o seu pensamento ou o mundo? Mudar o seu pensamento é muito fácil, não é? E, em primeiro lugar, quando o que você pensa é tão importante para você, você ao menos assumiu o comando sobre a habilidade de pensar? Não, você está num estado de diarreia mental. Se tudo o que acontece nos seus pensamentos se tornasse realidade na sua vida, você estaria acabado. Felizmente, eles não se tornam realidade. Minha bênção é que os seus sonhos não se realizem.
Porque a maneira como você sonha, se tudo isso acontecer, você está acabado. Porque a sua expectativa está vindo de uma imagem muito limitada da vida. Se você quiser que a sua vida se realize num nível máximo, quero dizer mesmo a vida material, no nível máximo, eu não estou falando de alguma dimensão espiritual, apenas na sua vida material. Se você quiser alcançar um nível máximo nesse mundo, sem expectativas. Você conhece a meditação Shunya? Sem expectativas. Sem expectativas não significa que você não tenha uma orientação, é apenas que você não, a cada momento você não sai calculando, eu não consegui o que eu quero, eu não consegui o que eu quero, o que eu queria não aconteceu. Não. É que simplesmente queremos nos mover nessa direção. O quão longe você vai depende de quanto combustível você tem, não é? E se você tem expectativas, você está desperdiçando todo o seu combustível, acelerando o motor o tempo todo, e você não irá longe. Toda essa expectativa que se apodera de você acontece porque, desde a infância, as pessoas ficam perguntando, aos 3 anos, as pessoas perguntam, me diga o que você vai ser quando crescer. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro de TI. Uma dessas bobagens. Desde os 3 anos. As expectativas que os pais têm em relação aos filhos são, em grande parte, tão irreais e estúpidas, na maioria das vezes, não são boas para eles nem para as crianças. E desde cedo você cultiva a mesma tendência. Vamos fazer esse tanto pela vida. Veja, todo esse problema é porque a felicidade é algo para amanhã. Você está entendendo? O motivo de as suas expectativas terem tamanho poder sobre você é: a felicidade é algo para amanhã, nunca algo para hoje. Porque somente se isso e isso acontecer, eu serei feliz. Agora, à medida que você se torna mais infeliz, à medida que isso e isso se afastam de você cada vez mais a cada dia, ao invés de estarem mais perto, estão se afastando de você, à medida que você se torna mais infeliz, o poder das expectativas se torna mais e mais forte. Agora mesmo, vamos dizer que você esteja irradiante, mas você quer que isso aconteça. Nós perseguimos isso, mas amanhã, em vez de estar mais perto, estará mais longe. Isso não criará um grande sofrimento, não irá. Não criará nenhum sofrimento porque você está alegre. Então, sem ajustar você está tentando fazer coisas no mundo. Muito tempo atrás, parece que Krishna disse, que significa, primeiro se estabelece em yoga, depois haja. Mas agora você começa a agir de forma bagunçada, então você vem para o yoga. Então nós tentamos ajustar isso. Você ainda é jovem, faça isso. Esqueça sobre o que você quer no mundo. Em relação a você mesmo, em relação às pessoas, em relação ao mundo, o que você quer, deixe para lá. Primeiro estabeleça isso, que o que aconteça dentro de você é determinado por você, ninguém mais a não ser você. Apenas faça isso, naturalmente você escolherá se tornar agradável. Quando você está muito agradável, ainda que 10.000 coisas não tenham acontecido na minha vida, e daí? Com um entusiasmo alegre, você vai atrás delas. E as chances de realização dessas expectativas são muito melhores. Se elas não acontecerem, quem diabo se importa com isso? Porque a minha experiência de ser é maravilhosa, de qualquer maneira. Sem consertar o fundamental, nós estamos tentando ir em frente. Nós não consertamos mas estamos tentando levá-lo a algum lugar. Esse é um problema. Se você quer dirigir o seu carro, você tem que verificar primeiro se ele está propriamente ajustado. 2 rodas estão soltas. O carro está suspenso. Agora você tenta dirigir. Você sabe que vai ser um desastre. Você ainda é jovem. Não há necessidade de que nada aconteça na sua vida agora. Esse é o momento de se estabelecer. Não é tempo de dirigir. Se você sai dirigindo antes de consertar as rodas, será dolorido e desastroso. Não faça isso com você. Hoje. Namaskaram, Sadhguru. A primeira pergunta é de Ritika. Sadhguru, de onde ela é? Ela é de Bangalore. Sadhguru,
Li recentemente que na Itália, os golfinhos estão se aproximando da costa. Na Polônia, os veados estão andando na rua. Na China e em muitos outros países, a poluição diminuiu. Isso é a maneira da natureza de nos ensinar uma lição? Nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso, porque ninguém quer ir contra grupos religiosos, que são sempre contra isso, por algum motivo. Isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais. Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela. E nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto, provavelmente não é, mas suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais, e a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. Uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que, todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso. Porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso. Mas a longo prazo devemos pensar sobre essas coisas que, se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá, nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos. Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo, porque é assim que esses patógenos funcionam. Eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento?
Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas infelizmente não aprendemos, esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofe. Por favor, não saia dizendo, bem, nós pegamos e você, realmente nós merecemos ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem, isso não nos levará a lugar nenhum. Agora o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo. Parece que você precisa de um vírus. Você mencionou uma vez que uma grande população no mundo não é saudável, o que eles poderiam ser, simplesmente porque não entendemos algumas coisas simples. E essas coisas simples poderiam ser ensinadas e disseminadas com muita facilidade no mundo e compartilhadas com o resto das pessoas. Você pode lançar mais alguma luz sobre o que são essas coisas simples que podem nos tornar mais saudáveis? Havia um jovem médico uma vez. Ele foi até o seu colega veterano e disse, ele tinha algum problema com certo diagnóstico de um paciente. Então o colega veterano disse, nervos e vômitos, é isso? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar no estado de nervos e vômitos. Então o colega veterano sugeriu, você pergunta se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, você diz para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, peça para ele jogar. Ele ficará bem. Saúde é assim. Realmente. Algumas pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e elas têm problemas de saúde. A maioria das pessoas estão com pouco trabalho e elas têm problemas de saúde hoje em dia. Se você morasse aqui nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que você está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria caminhado para este lugar, teria feito tudo com suas mãos. Você estaria fazendo no mínimo 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado, 100 vezes provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se você estivesse fazendo tanta atividade, então eu teria dito, faça uma pausa, descanse um pouco. Agora, o corpo não foi usado. Somente usando esse corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre saúde física. Você deve usar esse corpo. Quanto mais você usá-lo, melhor ele fica. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usa o corpo suficientemente, o corpo tem tudo para criar saúde para si. Isso significa dizer, essa é a única coisa, nada mais vai acontecer comigo, eu serei perfeito. Eu diria que, se usássemos fisicamente o nosso corpo como deveríamos, eu diria que 80% das doenças nesse planeta desapareceriam. 80%. Dos restantes 20%. Nisso, os outros 10% são devidos ao tipo de alimento que as pessoas estão comendo. Se elas mudam o hábito alimentar, os outros 10% desapareceriam. Isso significa que restariam apenas 10% de doença. Isso acontece por causa de uma variedade de razões. Uma é kármica,
a outra pode ser atmosférica, e há outros aspectos que poderiam ter acontecido no sistema que podem ser vistos. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo a comida certa, 10% poderiam ser facilmente manuseadas. Mas agora, o volume de doenças é tão grande porque não comemos adequadamente, ou comemos muito adequadamente, e não usamos o corpo adequadamente. Então, além disso, existem outros aspectos da vida. Para simplificar, ao exercitar o seu corpo, se você apenas fizer isso 1000 vezes por dia, faça isso 1000 vezes por dia, e depois de um mês, veja o quão bem sua mão funcionará. Nada mais. Apenas sente-se aqui e faça isso 1000 vezes por dia. Depois de 30 dias, você descobrirá que sua mão funciona maravilhosamente bem. Se você fizer isso com seu cérebro, vai funcionar maravilhosamente bem em um mês. Se você fizer isso com seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. Se você fizer isso com as suas energias de vida, isso funcionará maravilhosamente bem. Quando todas essas coisas funcionam bem, isso é saúde. Saúde não é algo que você inventa. A saúde não é a sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem, isso é saúde. Não é sua ideia ou minha ideia. Estamos agindo como se a saúde fosse nossa ideia, como se tivéssemos criado saúde. Nós não criamos saúde. Se a gente tivesse criado saúde, se é que criamos alguma coisa, nós criamos problemas de saúde. A gente não criou saúde. Saúde é o caminho da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela é saudável. Então, você apenas tem que usar seu corpo, use sua cabeça e use suas energias. Se essas 3 coisas forem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Então, por que agora estamos desfrutando os gadgets? Mas se você construir atividade em sua vida, física, mental e energética, todas essas coisas, se você construir, a saúde virá. Seu corpo está trabalhando bem, sua mente está trabalhando bem, e sua energia está apoiando os dois, garantindo que nada corra mal. Isso é saúde. A vida está acontecendo em pleno fluxo. Isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e os conhecimentos médicos se tornaram cada vez mais e mais essenciais, porque construímos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo, a medicina teve o tipo de importância que está tendo hoje, simplesmente porque estamos nos tornando cada vez mais e mais sedentários. Por isso, estamos nos tornando cada vez mais e mais doentes. Talvez estamos vivendo mais tempo. Isso é por causa da atenção excessiva e, você sabe, você pode viver com tubos por 20 anos. Caso contrário, a natureza tem sua própria forma de, você sabe, seleção natural. Você sabe o que isso significa? Sim, a vida que está apta será selecionada para viver, o que não está apto, que se vá. Mas hoje nós fizemos a vida de uma maneira diferente. Não podemos voltar a esses velhos caminhos, não podemos. Mas isso não significa que temos de nos tornar 60 quando temos 20 anos. Muitos dos jovens de 20 anos, hoje em dia, não conseguem realizar tanta atividade quanto os de 60 anos costumavam fazer há 100 anos atrás. É um fato, não é?
100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos praticava de atividade física, esse tanto de atividade um jovem de 20 anos não pode fazer hoje. Isso significa que estamos apenas enfraquecendo a humanidade. Uma humanidade degenerada nos tornaremos ao longo de um período de tempo. Então, você deve usá-lo. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se você for capaz de empoderar o pensamento, de repente o poder disso é enorme. Eles podem deixá-lo doente apenas olhando para você. Nós temos métodos simples. É uma tremenda possibilidade. Namaskaram, Sadhguru. Dizem que o mal-olhado traz má sorte e pode causar danos. O que é o mal-olhado e existem métodos para afastá-lo? Então, tais coisas existem? Sim. Pessoas podem influenciar coisas. Agora mesmo, se eu apenas pegar esta água e olhar para ela por um minuto, podemos provar nos dias de hoje que a estrutura molecular da água irá se modificar. Então agora, se eu olhar para ela, por que a estrutura molecular interna da água não mudaria? Ela mudará. Pode mudar de uma forma positiva, pode mudar de uma forma negativa, as duas coisas são possíveis. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se é perigoso ou não, isso é determinado pela intenção. Se você for capaz de empoderar o pensamento, então o pensamento se torna muito poderoso. Uma mente raivosa, uma mente luxuriosa, uma mente muito amorosa, todas essas são mentes poderosas. A razão não é pela raiva ou pelo amor, é simplesmente porque se tornaram focadas em uma única coisa. Se algo se torna unifocado, de repente o poder disso é grande. Agora, se você fizer isso, isso não irá ferir ninguém, sabe? Se você fizer desse jeito, isso fere a pessoa, não é? Porque você focou somente naquilo. A mesma força, mas é focada apenas naquilo, subitamente, ela está criando um impacto maior. Portanto, a unifocalização pode acontecer por pura tomada de consciência, ou com o sadhana, ou por causa da raiva. Quando você está realmente com raiva dessa pessoa, sua mente está focada apenas naquilo, apenas veja. No amor, ela pode ir devagar, mas na raiva e no ódio, a mente se torna unifocada. Por causa dessa unifocalização, ela pode influenciar. Então, pessoas que estão em estados extremos de raiva, de ódio, de ganância, quando elas focam realmente em algo, podem acontecer coisas na outra pessoa. Eu disse que pode acontecer, não que acontecerá. Também depende do quão vulnerável você está. Se você estiver organizado de um tal modo que as influências externas não determinem o que ocorre dentro de você, não importa quem olhe para você, você pode permanecer livre disso. Se você está vulnerável porque está constantemente sendo influenciado por tudo ao seu redor, se está em tal estado, é possível que certas pessoas possam influenciá-lo. Elas podem deixá-lo doente apenas olhando para você, isso é bem possível. Existem pessoas que podem causar morte apenas olhando para alguém. Se você pode causar êxtase a alguém apenas olhando para ela, você pode causar agonia se quiser, sabe? É apenas um interruptor diferente, só isso. É como a sua torneira, se você gira para esse lado é água quente, água fria. A mente é do mesmo jeito. Ela pode ser usada de muitas formas positivas e fenomenais, ela é uma tremenda possibilidade, mas as pessoas optam por usá-la de formas diferentes. Qualquer coisa que façamos que pode aprimorar a vida, que pode salvar vidas, que pode embelezar a vida. As mesmas coisas podem ser usadas para destruir a vida, para horrorizar a vida, não é? Diariamente está acontecendo tecnologia. Você poderia usá-la de qualquer maneira? Isso também é apenas isso. Esse corpo e essa mente podem ser usadas da mesma maneira. É por isso que as mulheres indianas costumavam usar um grande... E isso devia ser feito de um certo material.
usava-se cúrcuma e limão para que não afetasse. Especialmente se a mulher fosse considerada muito bonita, então elas o fariam muito maior. Porque, naturalmente, o olhar das pessoas recairia sobre alguém que tem uma certa presença física. Então, isso não deveria afetar sua saúde, seu bem-estar e o que quer que seja. Então, elas o faziam muito maior. Então, se você se considera bonita, você deve ter um grande... Se você tem um bem pequenino, eu entendo. Então, não entre nessas coisas todas, porque daí você começará a pensar, agora mesmo estou tendo uma dor de barriga porque ela olhou para mim. Estou com uma dor de cabeça porque ele olhou para mim. Não entre nisso tudo. Para isso temos métodos simples. Nós damos a você um banho de fogo. Você não sabe o que é uma lavagem de fogo? É chamada de Klesha Nashana. Isso significa um ato que irá remover as impurezas que se acumularam à sua volta. Porque o seu corpo não está somente aqui, o seu corpo não para aqui, ele se estende. Você já notou? Provavelmente as mulheres sejam mais sensíveis a isso do que os homens. Você nem precisa ser tocado por alguém, se alguém chega um pouco perto demais. Não é algo psicológico, isso é outro assunto. Aspectos psicológicos e emocionais estão presentes. Fora isso, se alguém se aproxima demais, imediatamente existe um sentimento de que, sabe, você quer alguma distância? Eles não o tocaram, apenas assim. Isso, por si só, causa alguma perturbação, não é? Porque o corpo não termina aqui, a energia está um pouco além dele. O quanto além dele está, isso depende do quão exuberantes suas energias de vida são. Se suas energias de vida são verdadeiramente exuberantes, você pode preencher este salão com elas. Do contrário, será ao menos um pouco. Para a maioria dos seres humanos, pode estar em qualquer lugar entre 7 a 23 centímetros fora de seu corpo. Portanto, você acumula material em seu corpo, você o lava. Da mesma forma, você está acumulando outros tipos de materiais sobre o seu sistema energético. Você pode lavá-lo com água, certas impurezas serão eliminadas assim. Igualmente, existe uma lavagem de fogo chamada de drishti. Se está necessariamente acontecendo por causa do olhar de outra pessoa ou não, isso é algo questionável. Mas algum impacto da vida ao seu redor sobre o seu sistema energético está definitivamente acontecendo. Se você tem um processo espiritual ocorrendo internamente, ou seja, você está praticando algum kriya ou está fazendo algum processo meditativo, então você não precisa disso tudo, porque você sabe como se purificar a partir de dentro. Veja, o instinto é um processo de sobrevivência. Existe um instinto natural para a autopreservação que pode ter enfraquecido por você viver em circunstâncias artificiais, mas se você voltar a viver outra vez na natureza, dentro de um curto espaço de tempo, verá que existe um nível diferente de instinto em você. Portanto, o instinto é um aspecto diferente. A intuição é um aspecto diferente. Um instinto é uma certa dimensão da percepção física. Intuição não é percepção. A intuição é apenas uma dimensão diferente de computar a mesma informação, logicamente 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Intuição, toque, uma etapa. Isso é tudo. Então, como desenvolver a intuição? Existem vários métodos. O Shambhavi Mahamudra que você faz definitivamente aperfeiçoa a intuição, mas não tente aperfeiçoá-la conscientemente, porque você vai acabar fazendo adivinhação. A adivinhação não é intuição. Intuição significa que você sabe, claramente sabe, você pode apostar sua vida nisso. A adivinhação o levará a muita confusão. Ah, eu estou com frio na barriga.
Em algumas pessoas, a barriga tem sempre algo a dizer. Por causa da comida estragada, eu acho. Portanto, existem métodos específicos para desenvolver a intuição. Existem certos sistemas de yoga que são totalmente orientados para o lado esquerdo. Aqui, o yoga que você aprende comigo em um programa como este, nós queremos trazer um equilíbrio entre o lado direito e o esquerdo. Porque você quer viver uma vida normal. Existem certos sistemas de yoga em que eles não estão interessados no que vocês chamam de vida normal. A sua única finalidade é desenvolver a intuição e ver a vida de uma certa maneira. O que eles fazem é pegar cera de abelha e bloquear a narina direita. 12 anos, um ciclo solar, 12 anos e um trimestre, eles bloqueiam a narina direita e você verá que a mente lógica quase desaparece. Você não terá nenhum processo de pensamento, mas você simplesmente saberá coisas como uma naja. Veja, se você já manejou serpentes? Não. Se você manejar uma serpente, especialmente uma naja, ela é tão perceptiva. A razão pela qual você vê uma naja ao lado de Shiva é porque todo yogi carregou uma serpente em algum momento. Ontem mesmo alguém estava me lembrando que na cultura do Oriente Médio, particularmente no misticismo cristão, eles mostram pessoas carregando um cajado semelhante a uma serpente, porque eles não conseguiam capturar najas no Oriente Médio. Eles criavam um cajado, ou encontravam um cajado natural semelhante a uma naja, e tentavam utilizá-lo. Você vê Moisés carregando um cajado semelhante a uma serpente, e em muitos outros lugares. Mas na Índia, os yogis sempre carregavam uma naja viva. Porque a percepção dela é fenomenal. Uma naja que está aqui em Chamundi Hill, se tiver para acontecer um terremoto na Califórnia, não estando acontecendo, ainda vai acontecer. Não começou nada, nenhuma escala Richter está dizendo nada, porém essa naja já vai começar a se comportar de maneira diferente. Se você estiver bem atento, você irá imediatamente perceber o que está para acontecer. Ela é tão perceptiva, ela conhece as intenções da Terra. Não dos acontecimentos, das intenções ela já sabe. Essa é a razão pela qual você vê que Shiva está carregando uma naja aqui, um réptil, uma criatura rastejante, ele a deixaria no chão pelo menos. Ele a carrega aqui porque Shiva está fazendo uma afirmação, você é tão boa quanto eu. Ele tem 3 olhos, ele vê tudo o que é possível, porém ele está dizendo, a naja é tão boa quanto eu. Se você me venera, você tem que venerá-la, porque ela é tão boa quanto eu, ela vê tanto quanto eu vejo. Portanto, é por isso que a naja se tornou tão significativa. Se você vir um yogi com uma naja, não eu, existem outros tipos que são bem loucos, e que terão uma naja e que terão pulseiras de vidro verde na mão esquerda, se você os vir, se você olhar para a narina dele, você verá que ele tem cera de abelha selando a sua narina direita. Se você notar que ele não tem cera de abelha, isso significa que ele já passou pelos 12 anos e um trimestre de ciclo solar e vale a pena estar com ele. Existem coisas sobre ele que você nem pode imaginar. Portanto, você não pode seguir aquele caminho. O que você pode fazer é a simples prática de Shambhavi, que definitivamente torna essa dimensão acessível. Mas antes de começar com a intuição, é muito importante que a dimensão lógica de sua vida esteja propriamente, devidamente estabelecida. Caso contrário, todo tolo que não consegue pensar direito achará que é intuitivo. Sim. Primeiramente, estabeleça a dimensão lógica de sua vida de forma perfeitamente clara. Depois explore a intuitividade, será fabuloso. Mas sem estabelecer a lógica, se você tentar ingressar na intuitividade, você só entrará num mundo de confusão.
Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.